esquecer. Objetos e memórias, pra sempre eu vou estar com você. Boa tarde, pessoal. Mais um dia de Objetos e Memórias. Esse programa que a gente está tão feliz de fazer porque traz pessoas maravilhosas e histórias sensacionais. O livro Objetos e Memórias, ele foi lançado há 2 anos atrás com intenção em valorizar a terceira idade no Brasil e ajudar, auxiliar com a renda desse livro para a compra de produtos de uso contínuo de mais de 600 idosos que vivem em abrigos no Brasil, abrigos centenários e idôneos. Aqui nesse livro nós temos histórias, inclusive de uma banda, a mini biografia da banda The Platters. Os The Platters entraram nesse projeto, a única banda internacional, com muito carinho pela terceira idade no Brasil. Eles adoram os idosos, que são seus maiores fãs. E nós estamos, nesse livro, aliás, também é encartado um DVD que o Sérgio Reis ajudou a fazer. Tem várias histórias, depoimentos maravilhosos para humanizar esse livro. E se você que está acompanhando o nosso programa há algum tempo, não conheceu ainda, dá uma olhadinha na mensagem agora que você vai ver quem está apoiando a campanha Ame, Respeite e Ampare os Idosos. Vamos dar uma olhadinha? Bom, o que eu posso dizer? Ame, respeite e ampare o idoso, né? O idoso também já sou eu, tenho mais de 60 anos, estou na terceira idade. Eu acho que esse respeito que eu sempre tive quando jovem, eu acho que vocês não têm, é uma obrigação do jovem ter pelo idoso, principalmente porque eles têm uma coisa que vocês não têm, que é a experiência. Isso a gente só adquire com os anos, com a vida, com a trajetória, com arriscar situações, com os erros e com os acertos. E vocês estão começando a vida de vocês. Então, o mínimo que vocês têm que ter realmente pelo idoso é respeito, tratá-los bem e poder usufruir deles, porque eles sabem muito mais que vocês. Eu queria agradecer o Toquinho, maravilhoso, fez um depoimento lindo, ele também já está na terceira idade e está apoiando o nosso projeto. Muito obrigado, um beijo para você, Toquinho. Olha, nós hoje estamos com uma dupla que é uma dupla amada pelo Brasil inteiro, né? Um casal sensacional, que é a Jane e o Erondi. Um grande prazer recebê-los aqui no Objetos e Memórias. Tudo bem, Jane? Tudo bem, o prazer é nosso também estarmos aqui com você. Prazer todo nosso. Fazendo parte do seu projeto, inclusive. Muito bom, muito obrigada. Olha, a gente vai começar, como sempre aqui, nome de batismo, porque eu já estou sabendo que o Erondi usa esse nome, que é um nome artístico. Qual o seu nome de batismo, Erondi? José Roberto Bueno de Lima. E esse nome que eu usei para trabalhar, né? O artístico. O artístico é Erondi, com H, né? E Y no final, Erondi. E esse nome Erondi, ele surgiu como? Olha, a minha cunhada, a esposa do Sidney, irmão da Jane, ela estava trabalhando, estava fazendo um trabalho na faculdade, uma coisa assim, e eu conversando com ela, eu falei assim, eu estou atrás de um nome, porque eu estou com um problema sério. Esse nome, José Roberto, né, tirando o outro, ele já tem um cantor fazendo muito sucesso, e não dá para eu trabalhar. Entrar com o mesmo nome. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com ela, procurar, até chegar
nesse Erondi, que era Eronde. Em Tupi-Guarani era Erondi, né? Aí eu resolvi colocar o H antes e depois o Y, para ficar uma coisa com um balanço, né? Porque eu achei muito esquisito sem. Mas ficou Erondi Bueno, né? Aí ficou Erondi Bueno. Olha Quando eu comecei a trabalhar assim. E você nasceu onde, Erondi? Em São Paulo mesmo, São Paulo. São Paulo, capital. E Jane, o seu nome de batismo é Jane? Jane Vicentina do Espírito Santo. De onde veio o Moraes? O Moraes é da mamãe. É que antigamente, até agora também, não se usava muito colocar o nome da mãe, né? A gente colocava mais o nome do pai. O certo seria Jane Vicentina Moraes do Espírito Santo. Tenho alguns irmãos meus que têm o Moraes. É que meu pai, quando registrou, acho que já era quase a última filha, né? Depois ele só teve mais uma, eles tiveram 7 filhos, né? Tá. Então ele botou Jane Vicentina do Espírito Santo e ficou. O que você tem de curiosidade dos seus pais? Qual a curiosidade que você tem deles? Então, olha, o meu pai eu quase não conheci, porque meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade. Então eu lembro assim do vulto dele, chegando, brincando com as crianças, tal. Era uma pessoa que me dava muito orgulho de ser o meu pai. Eu achava legal, porque ele distribuía umas moedinhas para as crianças, sabe? E essa é a única imagem que eu tenho do meu pai. E a mamãe não, a mamãe foi a minha mãe e meu pai durante a minha vida inteira e foi assim a pessoa mais importante da minha vida mesmo. Os valores todos que eu tenho até hoje, todos foram feitos pela Dona Consa, que ela tinha uma filosofia de vida legal, nasceu em 1905 e ela já pensava como agora. Qual o nome dela? Maria Conceição Moraes. Erondi. Sim. Então me fala o nome dos seus pais e uma curiosidade do pai e da mãe. Meu pai José Bueno de Lima. Minha mãe Iraci da Cruz Lima. O que eu tive conhecimento com a minha mãe a respeito de coisa da vida foi um pouquinho mais para frente, né? Eu tinha já uns 14 anos que comecei a tomar conta, ajudar a minha mãe, são mais 3 irmãos, né? Sim. Então, o que me fez ela a entender as coisas foi a própria vida, que ela me ensinou a cozinhar, coisa que eu não faço com a Jane hoje, mas ela me ensinou a fazer feijão, tá? Aquela coisa de botar o feijão e amassar, tudo isso, para fazer a sopa. Isso você lembra bem, assim, que ela te deu esse toque? E independentemente disso, a educação. Minha mãe deu uma educação muito legal, porque ela era filha de coronel do exército, né? Então, uma disciplina. Muita disciplina. E me ensinou isso. E eu passei isso para os meus irmãos. Eu consegui isso até eles chegarem nas idades de... Todos com a idade mais ou menos de 14 anos, eu sempre tive na minha mão esses meus irmãos. Então, até lá estavam tudo certinho. Tudo certo. Depois, não sei. Aí cada um na sua. E do seu pai? Meu pai era uma pessoa muito bacana. Ele era um mecânico muito bom, né? Mas infelizmente muito cedo eu conheci meu pai, ele bebia muito. Então era alcoólatra. Exatamente. Então aí eu tive um distanciamento dele muito assim, exatamente por ser o filho, né? Então ele ficava na dele, eu ficava na minha, foi indo até ele falecer. Foi desse jeito aí. Aí eu tomei a conta da minha família. Quando meu pai faleceu, fiquei eu tomando mesmo para você que ficou o homem da casa. E Jane, e os seus irmãos? O que você tem que você fez, na realidade, um trio com os meus irmãos. A minha casa sempre foi uma casa muito musical. E eu tinha, inclusive, nós éramos... tem 3 irmãos e 4 irmãs. Sim. A única que cantava, todas elas cantavam, mas a que saiu profissional, né, fui eu. E os meus irmãos, o Geraldo, o Sidney e o Roberto cantavam. Nós cantávamos em orquestra de baile, inclusive. O Sidney, que é meu irmão mais velho, que ele é como se fosse meu pai, porque quando meu pai morreu, eu já tinha 20 anos, eu acho, por aí. Então ele me assumiu e ele é a minha referência musical. Tudo que eu sei de música eu aprendi com o Sidney, porque meu pai era músico também, né? Mas eu não tive contato com ele. Então o Sidney foi a grande referência musical que eu tive. Que tanto é que vocês formaram então os Três Morais. Isso, que é um grupo vocal que foi muito famoso, aqui paulista inclusive, que nós tivemos em todos os festivais e lançamos grandes nomes aí, fizemos shows com Baden Powell. De bossa nova. O Edgilberto Gismonti, inclusive, a gente cantou pela primeira vez
a gente que lançou em festival, o Eduardo Gudim também aqui de São Paulo, o Gilberto do Rio. Então, e a gente vai ver agora uma imagem exatamente da Baquianinha Que era, número 1. isso, que era o estilo dos Três Morais que a gente lançou no Brasil, que a gente cantava sem letra. Então eram fugas, né? E era todo vocalizado, é muito, muito interessante e bonitinho. Muito, então vamos dar uma olhadinha? Vocês têm recordação da infância? O que você lembra da sua infância, Jane? As coisas que eu lembro foi quando eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo depois que o papai morreu, com 5 anos. Então, aos 6 anos, eu já estava trabalhando na Rádio Tupi. Então, eu fazia o Clube Papai Noel e a Estrelinha do Canguru Mirim. E fazia já propaganda de alguns produtos, né? Para garota propaganda e fazia também uma tipo telenovela que tinha, era TV de vanguarda, onde eu fiz algumas participações. Como filha do Walter Foster na época. Então, eu não lembro direito disso. Eu estou no jardim da Rádio Tupi quando tiraram essa foto. Era entre uma coisa e outra, né? Entre cantar, né, lá no Canguru Mirim e fazer a novelinha do Walter Foster. Eu almocei no restaurante, foi marcante, porque foi a primeira vez que me deixaram almoçar no restaurante. E eu comi arroz, ovo e guaraná. Até hoje eu adoro a gema no arroz, porque lembra desse dia. Esse dia foi muito marcante pra mim. Coisa então dá pra lembrar, né? Isso é muito bom, né? Que tem memórias de lugares e memórias de cheiro também. Sabores, né? O guaraná Isso é uma coisa deliciosa. E é gostado que quando eu vi essa foto, já me colocou dentro de novo, né? Agora, e você, Erundi, o que você lembra de infância? Tem uma coisa que eu lembro na minha infância, é isso aí. Eles resolveram pegar, naquela época era Toddy, sei lá o que era, botar um pouquinho numa tampinha assim e soprar. Aí pegava um pouquinho e um soprava pro outro. Aí você imagina o que aconteceu. Sobrou pra mim. Levei uma tremenda numa bronca e tive que limpar a casa inteira. Porque esse tipo de tomar conta deles, eu precisava o tempo todo tomar. Porque era muita bagunça. Mas era muito legal, muito alegre, muito prazer. Quantos irmãos? Uma irmã e 2 irmãos. Mais 2 irmãos. Vocês são 4? Somos em 4, nós somos 4. E a Jane, quantos irmãos? 7. É que os meus irmãos, eu sou a raspa do tacho, né? Porque o meu irmão Sidney já era adulto, a minha irmã Terezinha também, a Gracinha, o Geraldo, o Roberto é 8 anos mais velho do que eu, mas estava ali. Mas é a Nezinha, que é a minha irmã com quem eu brincava, que era mais perto de mim, entendeu? Tinha 3 anos a mais. Só. Que você foi a caçula, né? Eu fui a caçulinha. Se você não fosse cantora, o que você gostaria de ser? Olha, eu sempre fui ligada à arte. Meu sonho era ser bailarina mesmo, bailarina clássica. Eu lembro que eu sonhava em dançar na ponta. Foi um sonho da minha vida. E cada vez que eu ouço Tchaikovsky, eu lembro dessa fase, eu viajo, eu falei, puxa vida, né? Poderia ter feito Poderia ter, ia ser talvez conciliado. Foi essa vontade do ballet clássico que me aproximou da música clássica, que eu gosto por causa disso, entendeu? Porque na música clássica a gente viaja, né? Então é como se fosse realmente uma bailarina, a gente fica nas ondas do som, é muito gostoso. Muito interessante mesmo. E Erundi, você, se não fosse cantor, o que seria? Eu seria piloto. Inclusive, eu comecei a entrar na aeronáutica porque eu me apresentei antes, veja você. Eu comecei a entrar para valer mesmo com 17 anos. Eu comecei a entrar com 17, né? Sim. E aí comecei a fazer essa coisa de piloto, tudo. Aproveitei bastante, sabe? Andei com ele, eu fazia muita amizade, graças a Deus, com os tenentes que precisavam fazer hora de voo, sabe? Você gostava? Adorava. Adorava. Aí, qualquer lugar que eles iam, eles me chamavam. Quando eu tinha possibilidade, eu ia junto com eles. Mas já dividindo com a música? Eu comecei a cantar lá mesmo, na aeronáutica, com os músicos que tinham de lá mesmo. Que aí começou a fazer uma ligação com uma chácara que tinha lá
em Diadema, né? Sim. E aí começamos a cantar, a tocar, aquela coisa toda. E quando eu já saí entrando para valer mesmo em música, já da aeronáutica. Que essa época foi a época do samba rock que você fez, é isso? Isso, com o Tim Maia, com Jorge Benjor, com Cassiano. Nessa idade que eu saí, já comecei a aprender, a conhecer. Já começou ótimo, né? E peguei Começou amizade bem. com todos eles, cantando, fazendo. Tem muitas músicas que o Jorge Ben, que nós chamávamos ele de Babulina, né? Porque o apelido dele era Babulina mesmo. Então ele fazia coro, ele bolava uma música e o Tim Maia ajudava a gente a fazer. Eles faziam o vocal, né? Virado para a parede dentro do banheiro da boxe para poder escutar. Pra fazer o som ficar melhor por causa do azulejo. E ele tocava o Jorge Ben, né? Tocava gostoso pra caramba. Ligado a isso, né? Eu fui apresentado pelo Luiz Vieira lá nessa boate de Diadema, né? Essa coisa da música e tal. E ele aproveitou, me levou num programa dele de televisão para apresentar um pracinha, né? Um pracinha que cantava e tal, que ele queria que conhecesse. Então o que ele fez? Ele fez uma música para mim. Ele fez uma música, eu tive que aprender com a orquestra e fui cantar. Aí quando eu fui cantar, de emoção, a orquestra era uma coisa linda, para mim tudo era novidade. Claro. Eu me emocionei tanto que ele ficou cantando, ele ficou me segurando, eu chorando. Ah, que interessante. Bom, gente, tá lindo esse papo. A gente vai abrir agora o baú de objetos Vida Vivida do casal Jane e Irondi. Vai ser sensacional, tem muitas histórias. O baú tá recheado de histórias maravilhosas. E vocês falaram que tiveram influências, né? Então, esse daqui seria uma das influências, é Essa é isso? minha influência. A sua influência? Musical, Chet Baker, é isso? Desde os 18 anos, foi meu primeiro marido, inclusive o Serginho, trouxe o Chet Baker. Aliás, eu casei com o Serginho por causa do Chet Baker. Olha que interessante. Porque eu não concebia. Eu estava noiva na época de um rapaz que não era músico. Então eu não me concebia me ver casada sem uma pessoa que gostasse desse estilo de música que é o cool jazz, né? Que fazia o Chet Baker na época. E é uma coisa que as minhas filhas falam, e pra quem vai ficar o disco do Chet Baker, viu? Que é uma coisa que é marcante. Isso já ficou marcante na sua casa. Vocês dois na adolescência, na mocidade, fizeram jingles e foram modelos, garoto propaganda, que você tinha comentado. Eu bem pequenininha, né? E o já mais moço. O Irondi também, né? Que a gente tem umas fotos aqui, um pouquinho aqui do Irondi já nessa época, não é? Essa daqui já? Essa que gracinha. Muito legal. Ele casou comigo, gente, olha que judiação. Imagina. Tão menininho, né? Essa foi a casa que vocês começaram, né? Irondi O Três de Moraes também fizemos show nessa casa. Era uma casa maravilhosa. Nossa, era muito boa mesmo. Que tinha as apresentações, o pessoal ia lá para jantar, né? E aqui o Abelardo Figueiredo, na época. Essa casa, ela foi uma coisa muito legal aqui em São Paulo, porque ela tinha, de 8 em 8 minutos, ela tinha um show. Então as pessoas sabiam que só durava, o intervalo era 8 minutos. Abria o show. Está então o Irondi participava de quase todos os shows. Dançando aqui, nessa época. Esse é um quadro chamado Gafieira, eu dançava com as meninas lá. Porque você foi, bom, você é cantor, mas você foi dançarino também na época, né? E ele foi também assessor de produção com o Abelardo. O Jane Irondi sempre se manteve, né? A gente sempre fez show. Todos os anos tem show de Jane Irondi. Só que nessa época entraram os sertanejos e a gente não quis gravar sertanejo, e veio o convite até. Por exemplo, é da Perla. A Perla trouxe um diretor de uma gravadora que queria nos contratar para fazermos música sertaneja e a gente achou que ia ficar falso da nossa parte. Porque a gente, naquela época, nós não entendemos que o sertanejo era o que a gente fazia já. E a gente imaginava o sertanejo, aquele rural mesmo, que não tinha nada a ver, a gente não era do campo, nós sempre fomos muito urbanos, né? E nessa época a gente saiu e quis fazer uma coisa totalmente muito mais urbana, que é a bossa nova. Que já era da raiz, né? Por isso que vocês não queriam mudar. Aí eu tive a honra de ter o Fernando Faro dirigindo o show. Então você foi assessora. Foi um curto tempo, que eu me dei bem porque os redatores da época foram muito simpáticos a mim, mesmo eu
tendo aquela coisa de gênero de popular é brega, né? Sim. E de repente eu fazendo bossa nova, os redatores foram muito queridos, então eles publicavam as coisas e acreditavam no som do Clube da Bossa, que o som era muito bom, realmente eu trabalhava com músicos maravilhosos. Bom, eu queria saber agora, Jane, casamento e filhos, que você teve um primeiro casamento. Sim, tive meu primeiro casamento que me deu a Débora. Quando a Débora estava com 5 anos mais ou menos, eu me separei. E aí o Erondi veio em 68, né? 68, 69. É. E a gente ficou juntos em 1970 e a Débora é filha do Erondi. O pai dela é o Erondi. E a Débora te deu o Lucas, que é um rapaz. É o Luca. Luca, um rapaz. Luca. É. E o Erondi te deu a Juliana. É. Como é que foi lidar com toda essa história de música misturada com filhos? Muito difícil para quem shows, né? Turnê pelo Brasil inteiro. Eu nem curti muito a carreira de Jane Erondi, porque nós viajávamos muito e eu sempre fui muito mãe, eu sempre quis estar junto. Então era muito difícil para mim, porque eu era o terror dos empresários, eu queria voltar. Às vezes a temporada tinha que continuar e eu não me predispunha a continuar. Então, não dava para curtir, entendeu? Que foi no auge, né? Aquele auge sensacional da dupla. Que inclusive a gente vai dar uma olhadinha agora na música que deu origem a todo, né, essa questão de muita mídia e muitos programas, que foi a Não Se Vá, é isso? Não Se Vá. Não Se Vá foi o nosso maior sucesso e a gente gravou em 76, né? Isso. Vamos dar uma olhadinha então nessa imagem? Não se vá. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora. Não se vá. Não me abandone, por favor, pois sem você vou... Quem não se lembra dessa música? Não Se Vá, eu amo. Gente, é sensacional essa memória. Vocês viram que coisa linda? Você cantou em dupla com o Dick Farney. Eu brinco sempre que eu sempre fiz dupla, né? A primeira dupla que eu fiz foi com o Dick Farney, porque ele me chamava, eu cantava em orquestra e eu tinha um repertório de jazz. E eram poucas mulheres que faziam jazz naquela época. Depois eu fiz dupla com o Chico Buarque, do Universo Feminino que o Chico fez. Essa com a Seu Com Afeto. E depois no mesmo LP nós cantamos com os Três Morais a música Noite dos Mascarados, que foi o lançamento dessa música, e eu fiz a dupla com o Chico, foi a minha segunda dupla. E a terceira foi com o Erondi. Vocês trouxeram vários CDs que aqui. a gente colocou, mandou fazer em CD todos os LPs. Tem 2 aqui que é a coletânea, essa né? coletânea que tem pra Grandes vender. sucessos, tem. Essa tem pra vender. Está aí nas lojas para vender, Janeirão de Grandes Sucessos. Isso. E esse outro aqui também, Grandes Sucessos, 2, né? Isso. E sendo que um deles foi gravado em castelhano também. É o primeiro, aquele com a capa escura. Esse daqui, né? Deixa eu ver. Em castelhano, esse aqui. Esse aí foi em português e em castelhano, que depois nós fomos para um festival La Voz da Venezuela para defender o Brasil. E também nós temos aí uma imagem da música Por Muitas Razões Eu Te Quero, que também estourou o sucesso. Vocês estiveram nos Trapalhões. Isso, a gente foi convidado pelos Trapalhões para fazer o programa deles. E essa música eu tinha me recusado a cantar por causa do Nananã. O divulgador ligou de Recife pra gente dizendo: tá vendo, você falou que não ia cantar, agora você vai cantar, é muito essa música. Realmente. Porque o público amou. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Ficou muito engraçado, né? Os Trapalhões imitando a gente. Vamos lá. Esse mesmo
as memórias, e aí no caso, né, você tem as suas filhas, netos, acho que é sensacional, né? Agora, com a idade que eu estou, é que eu comecei a dar valor para essas coisas. Tanto que esse aqui, por exemplo, quadro que eu ia jogar no lixo, eu já vou mandar fazer uma moldura melhor agora, porque a minha filha encontrou ele para jogar no lixo e falou: mãe, como assim? Você vai, só uma referência da sua casa, desde que eu me conheço por gente que esse palhaço está pendurado na parede, né? E eu tenho orgulho de você ter comentado que vai mudar a moldura em função do programa Objetos e Memórias. Porque esse quadro é um pôster que você conseguiu. Como é que foi isso? Não éramos nem casados, nós estávamos ficando. Que eu fui a gente fazia jingle, eu fui numa agência de publicidade no estúdio. Sim. E vi um pôster com esse palhaço escrito embaixo: procura-se uma criança. Eu achei lindo, eu falei: dá pra mim? O cara falou: tudo bem, era coisa de Natal, eu acho. Eu trouxe pra casa e botei na parede o papel mesmo. Sim. Aí o Erondir falou: mãe, vamos botar uma moldura, porque ele é muito bonito. Já fica bonito. Aí fomos, o rapaz deu uma consertada, botou uma verniz, né? Passou primeiro cola. Pra conservar. Ele passou cola. E ficou um negócio tão bonitinho que cada casa que a gente morava, a gente colocava o quadro. Bom, gente, olha, o papo foi maravilhoso, a gente está chegando ao final, né? É um casal maravilhoso com histórias lindas e são super simples. Isso que é legal, contar as coisas com tranquilidade, porque, afinal de contas, todo mundo tem e passa pelos mesmos, mais ou menos pelas mesmas fases, ou os mesmos problemas, ou mesmas coisas, né? Com certeza. Então, isso daí é legal. E eu queria que vocês me dessem uma mensagem para a nossa campanha Ame, Respeite e Ampare os Idosos. Então eu acho essa campanha muito legal, sabe? Eu acho, é o tipo da coisa que agora, inclusive, você está vendo quantas pessoas estão solicitadas a você. Sim. Nessa campanha. Porque realmente tem que fazer isso. Uma época que a gente visitou asilos, a gente vê que os velhinhos são muito abandonados. Isso. E no momento nós somos velhinhos, nós só não somos abandonados porque nós ainda temos a profissão e temos saúde, né? E temos filhas que a gente fez, educou de uma maneira que jamais... Tem um suporte familiar. Que dificilmente nós seremos abandonados. Mas eu acho que, principalmente, o que tem que, na minha opinião, haver mais, é mais respeito pelo velho. A mente não envelhece, nós ficamos mais lentos um pouco. Mas a gente continua com a mesma inteligência e sabendo muito mais do que vocês. E eu brigo com isso. Eu não sou velha. Eu sou, no momento, sábia. Olha que boa saída. Adorei. E Erondir? Se alguém me ver assim pela rua e tal, olhe bem para esse velhinho, vê que é uma pessoa legal e respeite ele. Tem que respeitar muito, né, papai? Todos os velhos, realmente. Muito legal. Olha, gente, os contatos e também se você quiser saber um pouco mais sobre Jane Erondir, é só acessar www.janeerondir, Erondir com HY no final, .com.br. Gente, amei, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada a você. Muito obrigado a você, a oportunidade. Estou muito feliz. Olha, muito obrigada, porque realmente os idosos que você falou que são abandonados, é que a gente está trabalhando, pulsando o coração, né, por vocês, idosos, e pelos idosos carentes. Então, agradeço, um beijo, amei, tchau. Um beijo. Obrigada. Objetos e memórias não vão deixar te esquecer. Objetos e memórias pra sempre vão